Então, nós estamos também agora sendo gravados. Bacana, Laura Laje. Deixa eu colocar um pessoal para dentro aqui da sala. Tá. 11 horas, está chegando o restante do pessoal aqui ainda. Bom. Professor, esse conteúdo vai cair na P2? O conteúdo dessa semana é, na realidade, a complementação da semana anterior, tá? Que deu para colocar isso como é que chama? No planejamento. Tá? Eu tinha pensado iniciar nessa semana já o chamado Renascimento Cultural, mas aí deu para deixar no planejamento ainda o final do Renascimento Comercial e Urbano, tá? Ou seja, aquela parte de transição, porque ela é meio longa mesmo, inclusive tem uma parte ligada à formação dos reinos, que eu vou tocar hoje, que eu vou comentar hoje, tá? Que é importante. Deixa uma coisa aqui, permitir. Tá. Bom, vai entrando outras pessoas, eu vou tendo que acrescentar, tá? Porque você já conhece essa ferramenta de trabalho, o Meet, né, da Google, ela tem essa característica, né? Quem abre a sala tem que ir autorizando as pessoas a entrarem, tá? Nós estamos usando essa ferramenta porque o JIT está dando alguns problemas, tá? Como deu na última aula, né? E que praticamente inviabilizou a aula, né? Não houve condição da gente prosseguir, tá? Então, o Meet é uma ferramenta um pouco mais segura, tá? Eu até prefiro a outra, né, a anterior, mas, tá? Nós vamos trabalhar, pelo menos durante um certo tempo, com o Meet, tá? Uma das coisas que o Meet nos obriga, tá? É ter que ter uma pessoa aí, né, para fazer como é que chama? A gravação, tá? Que eu já consegui, tá bom? Então, né, nós temos aí uma pessoa fazendo esse esforço para a gente, gravando a nossa reunião aqui, né, a nossa aula, tá? Ok. Bom, como eu estava falando para vocês, então, sexta-feira, nós temos a nossa segunda P, tá? Que envolve a matéria até agora, tá? Então, a matéria de francos, formação do feudalismo, tá? A estruturação propriamente do feudalismo, né, a organização do feudalismo, o islamismo, né, a expansão islâmica, e agora, né, essa parte de renascimento comercial e renascimento urbano, tá bem? Tá? Então, nós temos todos esses conteúdos que eu coloquei lá para vocês em termos de, vamos dizer assim, de observação, tá? De acompanhamento, tudo bem? Tá? Eu estou dando umas interrompidas aqui no pensamento, é porque eu estou autorizando as pessoas aqui na sala. Professor. Tem esse desdobre aqui. Pois não, pode falar. A professora de português sempre usou o Meet. Aí ela faz o seguinte, ela fica aceitando e depois passa, eu não sei o tempo certinho, mas eu acho que são 5 minutos. Passou 5 minutos do início da aula, ela não aceita mais. Aí quando chega no segundo horário, ela faz a mesma coisa. É uma ideia boa, tá? É uma ideia boa. E eu até, de repente, vou fazer alguma coisa parecida e tal, né? Como eu estou usando pela primeira vez, a gente, né, vai aprender. O que eu vou pedir para vocês é usar um e-mail, tá? Que vocês ainda, talvez muitos de vocês não têm, um e-mail mais institucional, tá bom? Tá? Um e-mail que então, tem o nome de guerra de vocês, tá? Então, já vou pedir para vocês organizarem isso. Hoje eu não vou pedir isso, até porque eu vou consultar a minha coordenadora, mas é a câmera ligada, tá? Estou achando que daqui para adiante nós vamos ter que adotar um sistema de câmera ligada, tá? Quem está na sala está com câmera ligada, tá bom? Tá? Mas é isso aqui, ó, hoje não é obrigatório de forma nenhuma, nem sei se vai ser obrigatório, tá? Só vou estar colocando essa ideia para vocês, de repente, então, já se preparem para isso, né? Quando houver as aulas que tiver que ficar com câmera ligada, né? Já arrume um espaço em casa, que a gente sabe que, inclusive, tem essa dificuldade, né? Do problema, às vezes, em casa, você não tem, às vezes, um espaço, que você, né, ficaria confortável com a câmera ligada, tá? Mas isso aí não se preocupe, tá? Só estou dando como é que chama,
uma antecipada, né, que talvez seja solicitado. Talvez nada disso vá muito adiante, daqui a pouco talvez eles vão estar com as nossas aulas presenciais já lá na escola, né, vamos dizer assim, acertadas e tudo mais, tá? Mas eu já vou pedindo, então, para vocês ir acertando a questão do e-mail, tá bom? Tá? Uns colegas nossos aqui entrando com os nomes muito curiosos, tá? Porque são os nomes de uso de e-mails particulares, tá bem? Então, para evitar isso, eu vou pedir para vocês aprontarem um e-mail mais institucional com o nome de guerra de vocês, tá? Isso aí outras escolas usam o sistema também, não é nada, como dizer assim, tão complicado em termos de colégio militar, tá? Então, fazer isso. Bom, terceiro aviso, o primeiro foi da AP na sexta-feira. O segundo, com relação a essa questão do e-mail, tá? O e-mail com o nome de guerra de vocês, tá? Então lá no Gmail e façam um e-mail, né, com o nome de guerra de vocês. Aluno fulano de tal, tá? Uma outra coisa que eu queria conversar com vocês, então, é a respeito da aula de reforço, para os alunos que precisam das aulas de reforço. Esses alunos todos foram avisados por mim, tá? Acho que a companhia também avisou. E aí eu vou pedir para vocês o seguinte, eu vou pedir para vocês que vão participar das aulas de reforço, qualquer aluno pode participar da aula de reforço, é mais para aqueles alunos que ficaram com nota abaixo de 6 na AESP, tá? Mas os alunos que quiserem podem participar também. Houve uma inversão, tá? Essa inversão é o seguinte, eu ia começar dando aula de 13h30 até as 15 horas, tá bom? Só que aí eu inverti com a professora de ciência, porque de 13h30 às 15 horas eu vou estar dando aula no CEPREP, tá? Eu estou dando aula para os alunos maiores, tá? Que vão fazer a prova da SpaceX, tá? Então amanhã cabe eu dar a aula para eles e eu vou estar dando nesse horário então, inicial. Então houve uma inversão, tá? A aula de ciências no reforço amanhã veio para 1h30. E a aula de história, que era 1h30, vai para as 15 horas, tá bom? Eu vou mandar depois no chat para esses alunos particularmente, vou mandar essa informação, tá bem? Mas então fica aí avisado de qualquer forma. Vou colocar também bem grandão lá na frente, né, da nossa página, né, que houve essa inversão. Tudo bem? Então, vamos começar na aula de hoje, tá, pessoal? Comentando a respeito, então, como é que chama? Da crise, né, do feudalismo, tá? Então, deixa eu só colocar aqui a aulinha para vocês. Compartilhar. Tá? A partir de agora não estou vendo vocês mais, mas vocês estão me vendo, tá bem? E aí nós vamos, então, fazer esse comentário, né? Essa parte aqui da crise do feudalismo. Só um pouquinho. Pronto. Então tá. Qualquer momento me manda um aviso. Eu não tô olhando agora o chat. Tudo bem? Tem que mandar um aviso por oral, tá? Só dar uma olhadinha aqui, só um pouquinho, interromper o compartilhamento. Não, eu fiz bobagem aqui, só um pouquinho. Tá. Acho que eu fiz bobagem mesmo. Tá? Deixa eu só autorizar aqui, mais um aluno está entrando. Tá? Ok. Deixa eu voltar lá ao compartilhamento. Ver se eu consigo voltar aqui. Acho que aqui dá para fazer o compartilhamento. Deixa eu ver se não dá para fazer. Só um pouquinho. Não. Vou na apresentação. Eu perdi um pouquinho. Acho que eu interrompi o compartilhamento sem querer. Pronto. Deixa eu voltar lá, onde eu estava. Compartilhar. Ok. Então tá. Pessoal, então na aula anterior, nós já tínhamos apresentado essa parte, tá?
que é, então, a crise do feudalismo, tá certo? E a transição do mundo moderno, do renascimento comercial. Eu vou andar ligeiro, porque nós já falamos nisso, né? Tá? Nós já comentamos isso, apesar, né, de ter tido aquele problema da interrupção na última aula, né, da apresentação. Então, olha só, nós temos como ponto mais importante, eu vou bater nos pontos mais importantes, a questão que a partir da Baixa Idade Média reapareceu a atividade comercial, né, houve o desenvolvimento da atividade comercial. E esse desenvolvimento teve várias causas, tá bom? Tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, esse gráfico é um gráfico importante, eu não coloquei na API de vocês, tá? Mas poderá entrar na E de vocês, por exemplo. Esse gráfico é muito importante, porque ele justamente mostra essa questão do feudalismo, do desenvolvimento do feudalismo e a diminuição da atividade comercial. Pois não? Eu acho que a apresentação está travada, a gente está na tela inicial. Não entendi. Pode repetir a afirmação? A apresentação não passou. Está na tela inicial ainda, a gente não está vendo. Ainda está na tela inicial? Ela não está. Vocês não estão vendo esse gráfico, então? Não estão vendo. Tá. Ok. Então, vamos tentar novamente, só um pouquinho. Interrompi o compartilhamento. Tá? Professor, eu acho que a Samara está tentando falar, mas está muito baixinho. Tá. Eu acho que eu até sei o que aconteceu. Tá certo? Acho que eu até sei o que aconteceu, qual foi o problema. Tá? O microfone é baixo mesmo. Vamos lá. Agora, o que vocês estão vendo? Vocês estão me vendo? Alô, Isso. alô? Vocês estão me vendo agora, né? Parou o compartilhamento, tá? Então, vou ver se eu consigo reiniciar o compartilhamento novamente. Tá bem? Então, vamos lá. Agora, vocês estão vendo a tela do compartilhamento, né? Correto? Cliquei para compartilhar. Agora estão vendo. Não estão vendo? Não. Sim. Sim. Tá, ok. Tá ótimo. Então tá. Então, deixa eu até voltar lá onde eu estava falando. Sim, mas não está no gráfico. Isso, agora pronto. Agora foi o gráfico. Tá visível? Porque senão eu nem vou colocar na forma de apresentação. Tá visível? Tá. Ou está muito pequeno? Tá muito pequeno? Prefere que eu se der para colocar na apresentação, acho que fica melhor. Tá. Então, botei na apresentação. Estão vendo agora? Então, apareceu? Estamos vendo, só que nem normal. Oi? Estamos vendo Não está no modo normal. apresentação. Não está na apresentação? Não. Não, está na apresentação, mas Gente, não mas está não está grande. no modo de apresentação. Não está Não está em tela cheia. Tá, não está na tela cheia. Vê se agora. Não. Não. Tá. Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu interromper o compartilhamento. Tá bom? Deixa daquele jeito, então, professor. Pode ser. Eu só ver que eu consegui interromper o compartilhamento aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar. Vamos lá. Deixa eu permitir a Giovana entrar aqui. Agora vocês estão me vendo, não estão vendo mais o compartilhamento, né? Confere? Tá? Sim. Ok. Então vamos lá. Então eu vou compartilhar, mas eu acho que eu vou compartilhar uma janela. Eu vou compartilhar, mas acho que eu vou compartilhar o PDF. Acho que vai ficar melhor. Vamos ver. Professor, Não. Vê se o PDF vai começar. Abriu o PDF. Já abriu para vocês? Uhum. É? Abriu. Já Professor, abriu? você vai voltar os PDF tudo do início ou você vai na página que a gente parou na última aula? Só um pouquinho. Não, ele está no início, tá? Está na capa inicial. Ele não está carregando. Eu acho que é mais. Trancou aqui, só um pouquinho. Professor, Pois não? na última aula a gente parou no slide 29. Você vai voltar do início ou você vai continuar Não, do eu acho que eu estava voltando no início, mas eu acho que ele está trancando. Eu acho que não está muito bom, não. Tá? Acho que ele está dando problema aqui. Só um pouquinho. Tranca. Basicamente de novo.
Tá. Vamos lá. Ai, eu não estou conseguindo fazer. Tá? Professor, posso apresentar? Quer que eu apresente? Pode. Quem quer apresentar? Maria Luísa ou Vinícius? Posso eu? Pode ser Samara. Samara apresentou aí. Ó. Bom, Samara. Tá? Samara já resolveu o problema. Tá bom. Samara, nota 10, tá? Obrigado, Vinícius. Obrigado, Luísa também. Tá bom? Mas vamos pegar aqui o slide de Samara. Bom, então, Samara, me faz um favor, Samara. Me volta ao slide inicial, tá? Só para a gente fazer um apanhado rapidamente. Isso, slide inicial. Tá bem? Só para eu bater algumas coisas que é importante. Isso. Deixa aí, tá? Obrigadão, Samara, tá no 10. Bom, então, como eu estava comentando com vocês, né, então esse conteúdo trata a respeito da transformação do feudalismo numa coisa que a gente vai chamar mais tarde de capitalismo, inclusive onde nós estamos vivendo hoje, tá bem? Tá? Então, o feudalismo ele foi sendo modificado até se estruturar o chamado capitalismo. Samara, pode passar o próximo slide? Bom, então a questão do reaparecimento do comércio foi um elemento fundamental, tá? Esse reaparecimento do comércio, ele vai marcar essa transformação do feudalismo que vai acabar provocando o capitalismo, tá? Só que esse reaparecimento do comércio provocou também o desenvolvimento das cidades, tá? O desenvolvimento da cultura, tá? Os europeus passaram a conhecer depois, com as navegações, outros continentes. Então, esse progresso movido pelo comércio, isso foi muito importante. Samara, próximo slide, por favor. Esse gráfico que a Samara está mostrando, ele é fundamental porque esse gráfico que está lá nos nossos slides, nosso PowerPoint, tá? Ele mostra justamente essa relação entre o decréscimo do comércio e o crescimento do feudalismo durante a Idade Média. Já no final da Idade Média, acontece ao contrário, o feudalismo começa a desaparecer e a atividade comercial ela reaparece, se desenvolve, já em outros moldes. Depois a gente vai comentar isso em outra aula. Muito diferente do Império Romano, tá? Bem mais avançado, já com uma atividade industrial, já com grande, né, com bancos, tá? Com toda uma atividade que vai começar a se desenvolver justamente, tá bom? Então, esse gráfico ele é muito importante. Esse gráfico mostra outra coisa para nós que é fundamental, tá? A diferença entre a primeira parte da Idade Média, chamada Alta Idade Média, e a segunda parte da Idade Média, chama-se Baixa Idade Média. Por que eu estou sendo bem didático com isso? Porque tanto essa questão vai aparecer na nossa feira, na sexta-feira, tá? Quanto vai aparecer na nossa AE depois, mais tarde, tá? Em maio, tudo bem? Tá? Então, é muito importante por causa disso, porque é algo fundamental que o aluno do 7º ano deve conhecer, tá bem? Aí tem uma listinha de aspectos, né? Tá? De característica da Alta Idade Média e da Baixa Idade Média. Então, a Baixa Idade Média, a Alta Idade Média está ligada ao feudalismo, à ruralização, à servidão, todas aquelas características típicas do feudalismo, tá? As relações virando vassais. E já a Baixa Idade Média, não, a formação das cidades, né? O desenvolvimento comercial, o aparecimento dos reinos, que daqui a pouco a gente vai comentar, tá? Dos chamados países, os reis fortes, né? Então já é outra característica. E finalmente também o renascimento cultural, que a gente vai falar na semana que vem. Samara, tá no 10. Passa o próximo slide, Samara, por favor. Próximo slide. Samara? Samara, na escuta? Samara? Oi, Samara, tudo bom? Samara? Samara? Oi, ela disse que está escutando, professor. Ótimo, então tá jóia. Não, porque às vezes a minha internet pode estar saindo, tá? Bom, e aí então tem as causas de desenvolvimento comercial que nós já comentamos, tá? Que foram as inovações tecnológicas, o caso do arado, que é muito importante, tá? O arado de ferro aumentou muito a atividade agrícola, os moinhos, novas técnicas de utilização do ferro, tá bom? A incorporação de novas terras, isso é muito importante. O nosso texto do livro também fala nisso, tá? Eu estava até lendo os capítulos do livro, relendo para a aula de hoje,
E o nosso livro fala muito bem dessa questão, dessas inovações tecnológicas que vão acontecer. Samara, próximo slide, por favor. Aí nós temos os moinhos, né? Pode passar o próximo slide também, Samara, por favor. Próximo. Muito bom. E uma outra questão importante também que a gente vai ter nesse período já da Baixa Idade Média foi a ocorrência das cruzadas. Tá? Bom, as cruzadas, inicialmente, não tem nada a ver com essa transformação que a gente está comentando. As cruzadas é um tipo de guerra, de combate, tipicamente feudal. No entanto, ela vai ter um efeito muito importante na atividade comercial. Tá? O que foram as cruzadas? Foram expedições que os cristãos da Europa fizeram para expulsar os árabes, os islâmicos da Terra Santa. Tá? Que eles haviam tomado a Terra Santa. Tá bom? A Terra Santa pertencia ao Império Bizantino, mas foi tomada pelos turcos e pelos árabes. Então, as cruzadas tinham o objetivo de expulsá-los de lá, tá? Principalmente tendo como base a cidade de Jerusalém, tá? A cidade onde Cristo foi crucificado, né? Cristo, né, teve lá algumas vezes, tudo mais, tá? Então, essa cidade, né, e outras cidades vizinhas, Belém, onde Cristo nasceu, Nazaré, eram cidades que os cristãos costumavam ir lá fazer peregrinações e foram tomadas, então, pelos turcos e pelos árabes. Então, as cruzadas, elas tiveram esse intuito. Elas tiveram um sucesso parcial, mas, né, os turcos retomaram a região. Tá? Saladino, foi um importante sultão turco, tomou a região. Tá? E expulsou os cristãos de lá. Então, as cruzadas, elas fracassaram no seu âmbito geral. Tá? Foram 8 grandes expedições. Existiu uma 9ª grande expedição também, mas que não se dirigiu à Terra Santa. Se dirigiu a umas regiões da própria Europa, tá? Combatendo heresias nessa região da própria Europa. E, além dessas 8 grandes cruzadas, teve outras cruzadas menores. Tá? Então, elas envolveram milhares de pessoas. E acompanhando essas cruzadas, iam os comerciantes, que quando chegaram na Terra Santa, passaram a adquirir os produtos que se comercializavam lá, produtos do Oriente chamados especiarias. E aí eles começam a trazer essas especiarias para a Europa. Bom, pode continuar, por favor? Tá? Aí nós temos o Papa fazendo a convocação das cruzadas. Tá? Papa Urbano II, assunto nosso de prova. Tá bem? Tá? Vai aparecer o Urbano II lá na nossa provinha. Pode continuar, por favor? Qualquer pergunta, é só perguntar ou colocar. Aí estão os mapas das cruzadas. Tá? Muito importante, Arthur, eu vou passar a palavra para você. Nesse mapa das cruzadas, eu queria que você destacasse 2 coisas. Em primeiro lugar, tá, ver 3 coisas, aliás. Em primeiro lugar, ver que as cruzadas estão saindo da Europa e estão indo para a Ásia, tá? Para essa região chamada do Oriente Médio, onde tem Jerusalém, tá? Que foi tomada pelos árabes e pelos turcos depois. Tá bom? Segundo lugar, que elas estão passando principalmente por Constantinopla, tá? Que já é conhecida nossa. Foi uma cidade criada por Constantino, foi capital do Império Romano, depois capital do Império Bizantino, e era um local de estreitamento entre a Ásia e a Europa, facilitando a passagem. Tá bem? Tá? Então, por isso que Constantinopla é muito importante. Porque ali a mar é estreitinho, tá? Chama-se Estreito de Bósforo. Então era fácil fazer a passagem. Terceiro lugar, que o mar Mediterrâneo também era muito usado. Tá bom? Por isso que as cidades italianas, sobretudo Veneza, se beneficiaram das cruzadas, porque forneciam os navios para os cruzados, tá? Alimentos, armas, tá bom? Tá? Então, os cruzados, muitos deles nobres, homens com certa riqueza, donos de feudos, tá? Tinham uma certa reserva de ouro, de moedas, de bens, e trocavam, então, por esses, né, por esses produtos, tá? Que eles necessitavam, cavalos, tá? Navios, né? Tá? Para se deslocarem. E aí, então, os comerciantes foram enriquecendo, principalmente os comerciantes de Veneza, tá? Foram os comerciantes que mais enriqueceram. Eu acho que é o Arthur que estava perguntando. Arthur, por favor, quer perguntar? Foi depois das cruzadas que a Península Ibérica se livrou do, entre aspas, do domínio muçulmano? Isso,
tá? Na realidade, as chamadas guerras de reconquista, que a gente vai trabalhar mais tarde, você vai ter isso mais precisamente, tá? É verdade. Depois das cruzadas, é que os cristãos na Península Ibérica conseguem expulsar totalmente os mouros. Mas como é que chama? Essa luta, ela começou até um pouco antes das cruzadas, tá? As guerras de reconquista, elas são datadas do século VIII, século IX, com o reino de Astúrias. Tá bom? Foi até antes das cruzadas. Mas a expulsão se dá depois das cruzadas. Arthur, nota 10, tá? Perfeita pergunta, tá bom? Ok? Vimos isso. Samara, pode continuar. Professor, rapidinho. Claro. Antes Pode disso, falar, é o seguinte. O senhor falou que em Veneza eles comercializavam coisas também para as cruzadas. Certamente, Veneza ganhou muito dinheiro com as cruzadas. Se pegar a história de Veneza, tu vai ver que Veneza se tornou uma cidade importante justamente na época das cruzadas. Entendeu? Quando acabou as cruzadas, Veneza continuou comerciando com o Oriente, as especiarias. Veneza continuou muito rica ainda. Veneza só vai tomar uma rasteira quando Portugal e Espanha começarem a fazer essas viagens por mar. Pelo oceano, contornando a África, indo lá na Ásia comprar as especiarias. Aí você vai ter a decadência de Veneza. E graças a essa decadência de Veneza, que acontece a partir do século XVI, que aconteceu um fato interessante na história. Veneza ficou estagnada e ela manteve a arquitetura da época. Foi o que aconteceu mais ou menos com Ouro Preto aqui em Minas Gerais. A estagnação fez com que Ouro Preto meio que conservasse a arquitetura colonial, enquanto outras cidades que não foram estagnadas economicamente tiveram rapidamente seus prédios destruídos, antigos, substituídos por prédios novos. Tá bom? Tá? Mas é uma curiosidade, né? Então, Veneza manteve a arquitetura do século XVI, tá? Obviamente tem obras também que são do século XVII, mais tarde, mas, assim, Veneza manteve o aspecto que ela tinha nesse momento que a gente está falando da história, né? Aquela cidade construída sobre as águas, cheia de canais, tá? Correto? Tem essa particularidade, tá? Essa facilidade de ser portuária, né? Os navios facilmente entravam na cidade, encostavam nas casas onde se fazia o comércio, já se reabasteciam. Né? Veneza tem uma característica muito interessante, assim, em termos da história. Tá? Não sei se eu respondi Professor, o que você gostaria, Laura. Pois não? E quais eram os principais produtos assim que eles comercializavam para as cruzadas? Muito bom, é a questão que eu botei para vocês. Então, dentro das especiarias tinha os temperos. Até hoje a palavra especiarias é muito usada para temperos. Se você perguntar num supermercado, no mercadinho, onde é que estão as especiarias? Vou te apontar o lugar dos temperos. Então, cravo, canela, gengibre, pimenta. Mas aí começam a entrar alguns produtos com uma importância, né, porque a gente considera esses produtos hoje em dia não muito importantes. Né? Naquela época tinha uma importância, porque eram produtos desconhecidos na Europa. Tá? Mas aí começam a entrar uns produtos interessantes, por exemplo, chá. Os europeus já tomavam chá, mas tomavam chá de folha de trevo, né? Tomavam chá de isso, né? Tomavam chá com plantas que eles tinham lá. Aí eles começam a conhecer o jasmim, eles começam a conhecer o chá preto, né? Eles começam a conhecer variedades de chá interessantes. Um chá entra. Começa a entrar também o café, tá? Que não é tão importante nessa época, o café vai se tornar importante mais tarde. O café que os árabes já usavam, começa a entrar aí também nesse comércio. E entra fundamentalmente o açúcar dentro das especiarias. Tá? O açúcar aí rebenta, porque o açúcar não era conhecido na Europa. Os europeus tomavam mel, e o açúcar vai revolucionar a culinária europeia. Tá? Aí rebenta, porque o açúcar vai se tornar um produto extremamente valioso. Depois a gente vai entender o seguinte: o Brasil se constituiu produzindo açúcar. Por quê? Tá? Porque ele realmente produz valor. Bom, mas entra outras coisas. Entra as joias, tá? Entra os perfumes, aí uma série de produtos orientais, tá bom? Tá, Laura? Tá, mas a gente vai ter um problema mais tarde. Pois não? Quem quer perguntar? Uma pergunta. Lisa? Por exemplo, o café, como você falou, quando eles tinham o café nessa época, eles preparavam café igual a gente prepara hoje em dia, ou eles preparavam de modo diferente? Boa pergunta. Eu não tenho tanta certeza, mas o café sempre foi tomado com infusão, tá?
tem essa característica de você pegar os grãos de café, torrar o grão, esmagar o grão, fazer um pó, colocar em água quente, essa característica sempre teve. Agora, o café, por exemplo, tá, ele foi muito usado durante muito tempo como produto medicinal, né? Não era exato, porque tem muita cafeína. Tá? A cafeína é muito boa para as pessoas que estão gripadas, estão doentes, estão com infecções, para reanimar as pessoas. Tá? O café ele vai estourar realmente no século XVIII e XIX, mas o café já entra aí, porque o café ele era usado pelos árabes. Tá? Até hoje tem um nome, né? O café é Coffee Arabic, né? O nome do café tem o nome científico do café, faz essa referência. Ele era plantado somente na África, depois ele foi levado para a Arábia, onde ele vai ter, então, essa designação. Nessa época fez mais sucesso o chá. Por isso que até hoje, em grande parte dos países europeus, se toma muito chá. Tá? O chá indiano, por exemplo. A Samara está falando, mas está muito baixo. Muito baixo. Oi, querida. A Samara está falando, mas está muito baixo. Ah, tá. Samara perguntou alguma coisa? Samara, se estiver muito baixo, escreva. Tá? Escreva. Tá? Porque eu consigo ler aqui. Bom, Samara está botando o Jerusalém, tá? Que é uma cidade importante que os cruzados se dirigiram para lá. Mas como nós já vimos, os cruzados não vão permanecer por muito tempo lá. Tá? Porque a cidade vai ser retomada pelos árabes e depois pelos turcos. Samara, pode continuar o slide, por favor? Samara? Pode continuar? Aí tem um Castelo dos Cruzados, tá? Tem um Castelo dos Cruzados aí, que, né, tá, foi construído nessa região de Terra Santa, mas isso aí não é tão importante agora. Pode continuar, por favor? Samara, mais um slide, tá? Os cruzados rezando, né, participando das orações. Nós vamos ter a oportunidade de falar que existiam organizações religiosas dos cruzados, por exemplo, a Ordem dos Templários, depois a gente vai falar mais nela, tá? A Ordem dos Hospitalários, tá? Que era responsável pela constituição de hospitais, de hospedarias, para tratar os doentes, etc. Então, essas ordens religiosas foram muito importantes, né? Tá? Em Portugal também surgiu a Ordem da Cruz, que tinha também uma finalidade em apoiar as atividades cruzadas. Né? Então, essa Ordem da Cruz de Cristo, essas ordens religiosas foram muito importantes, né? Porque não havia um exército formal organizado. Quem organizava as tropas eram justamente essas ordens religiosas, tá? Principalmente a Ordem dos Templários. Tá? Mas vamos continuar, a gente vai ter mais oportunidade de falar isso mais tarde. Vamos lá? Samara, pode continuar os slides? Esse mapa aí eu ia tirar, não tirei, tá? É um mapa que mostra, né, justamente o poder de Veneza, tá? Veneza acabou se estabelecendo, tá marcado na cor, não é laranja, não, laranja são os árabes, está marcado na cor lilás, tá? Então, Veneza acabou tomando uma série de espaços, de pequenas cidades, de áreas do mar Mediterrâneo, onde, então, ela foi expandindo o seu controle, tá? E né, se tornou a cidade dominante no sul da Europa, tá? Na atividade comercial. As cidades italianas, quando elas eram comerciais, independentes, eram chamadas de repúblicas, tá? Tem nada a ver com as repúblicas atuais, tá bom? Mas se usava já esse nome, que é um nome tirado do Império Romano, tá? A palavra república. Pode continuar, Samara. Próximo slide. Bom, e aí tem, né, um slide específico aí falando sobre as cidades, que é uma questão importante. O que eram as cidades? As cidades, então, eram, né, localidades, tá? Inicialmente muito pequenas, né? Inicialmente estavam dentro dos feudos, que começaram, então, a agrupar pessoas, tá? Correto? E viviam também, tá, atrás de uma muralha, né? Inicialmente isso era muito importante por causa da defesa contra ataques. E lá dentro, esses moradores, né, que a gente vai chamar de burgueses, eles começaram a trabalhar em outras atividades que não propriamente atividade agrícola. Tá? E com o tempo, né, com esse enriquecimento, eles compraram a independência dos senhores feudais. Tá? Porque senão vocês vão perguntar assim, professor, então a cidade não era do feudo, não era do senhor feudal? Claro que teve cidades que ficaram sob controle do senhor feudal por muito tempo. Mas o mais comum das cidades foi tornar independentes do senhor feudal através da carta de franquia. Tá? Também, às vezes, aparece a palavra carta de alforria, mas eu não gosto de usar a palavra alforria, porque senão a gente confunde com escravo,
que é um assunto que é mais tarde que a gente vai comentar. As chamadas cartas de franquia, que eram cartas de liberdade, davam autonomia para a cidade. E a cidade, então, constituiu um governo forte, próprio. Tá? Portugal, por exemplo, chamava-se Conselho, com C, tá, gente? Eu acho que está no slide, ainda está Conselho com S, mas Conselho com S, eu dou um conselho para vocês, ou vocês me aconselham de alguma coisa, tá? Conselho com C é quando é reunião de pessoas, tá? Então até tem que fazer uma correção aí. Eu já fiz no meu, tá? Mas eu esqueci de fazer no que eu disponibilizei no AVA. Aí Conselho com C. Conselho, República, Comuna, tá? Correto? Eram nomes que eram... O Friburgo, eram nomes, né, ligados às chamadas cidades livres, né? Na Inglaterra e na Alemanha eram os Friburgos, né? Esse é o termo que era usado, tá? Mais precisamente na Alemanha era chamado Freiburg, né? Que é o termo frei, livre, que equivale ao inglês free, tá? Correto, né? Então, são cidades livres, são cidades que não dependiam de senhores feudais. Posteriormente, o rei estabeleceu um controle nessas cidades, mas isso é uma outra aula, tá? Tá bom? Nesse período da Baixa Idade Média, foi mais comum as cidades se tornarem independentes. Na Itália, elas eram as chamadas de república. A República Veneziana era poderosíssima. Inclusive, não abrangiu uma cidade só, abrangiu várias cidades, né? Tá? Foi uma verdadeira república de muitas cidades, no caso de Veneza. Tá? Outras não, outras eram, né, mais, vamos dizer assim, mais frágeis, né, eram cidades independentes, mas, né, só tinham uma autonomia propriamente do local da sua cidade. Na Alemanha também teve algumas cidades muito importantes, foi o caso da cidade de Hamburgo, tá? Que até hoje, né, é uma cidade importante na Alemanha. Tá? É de Hamburgo que surgiu aquela comidinha que vocês gostam, chamada hambúrguer, tá? Né? Surgiu lá, tá? Depois se popularizou nos Estados Unidos, tá bom? E hoje virou, né? Como é que chama? Uma farra dos fast food, né? Os hambúrgueres, tá? Mas hambúrguer tem a ver justamente com Hamburgo, né? Relativo, né, ao nome dessa cidade, tá bom? Samara, pode continuar a sua apresentação, tá? Tá aí, tá um típico burgo da Baixa Idade Média, tá? Isso aqui é um desenho esquemático, não é uma cidade em si, verdadeira, mas podem observar, por exemplo, um monte de casas, tá? As muralhas ainda, tá bom? Na medida que a Baixa Idade Média foi acabando, as grandes guerras, etc. Tal, né? Essas muralhas foram demolidas, até porque atrapalhavam a expansão da cidade, tá bom? Tá? Em algumas cidades europeias atuais, essa muralha fica só no centro da cidade, tá? A cidade toda ela tá, né? Ela se desenvolveu em volta das muralhas. Tá? Era comum ter uma praça, precisa ter uma praça ali, ó, no centro, tá? Uma praça na Itália chama-se Praça da Signoria, né? Então, né, era a praça principal, tá? Onde tinha, às vezes, uma feira, um mercado, né? Nos domingos, ou dias de semana e tudo mais, né? Então, havia propriamente, né, às vezes, uma atividade comercial. Apresentações, né? Torneios, eventualmente, tá? Junto dessa praça havia a prefeitura, tá bom? Tá? A senhoria, como se chamavam na Itália, tá? Esse nome prefeitura vai ser muito usado em Portugal. Na Espanha vai ser usado a alcaidaria, tá? O alcaide, que equivale, então, ao prefeito. Tá? Bom, toda cidade tinha uma igreja também, que é uma cidade muito religiosa. Claro que havia padres que moravam lá. A maioria dos padres não moravam na cidade, moravam nos mosteiros. Mas havia também padres que, né, moravam na cidade, tá? E aí, então, né, a cidade construía sempre uma grande igreja. Aí tem esse nome catedral, tá? Realmente muito bonito. Observe que essa catedral aqui, ela já é estilo gótico, ela já não é mais estilo românico, tá? É o estilo arquitetônico característico da Baixa Idade Média, tá bom? Tá? É só ver na aula anterior sobre feudalismo, vai aparecer lá o estilo gótico também, tá? Que eu deixei lá para vocês, tá bem? Samara, pode prosseguir o nosso slide, por favor? Samara. Aí, ó, essa cidade é verdadeira, essa é Carcassonne, tá? Carcassonne ficou extremamente conservada, porque a nova cidade de Carcassonne, ela se desenvolveu do lado, tá bom? Né? Carcassonne ela foi construída em cima do morro, por uma questão de proteção.
E a nova cidade de Carcassonne já foi construída em outra época, né, mais sem guerras e tudo mais. A França já era um país constituído. Ela foi construída no vale, próximo ao rio, aonde as estradas chegavam e tudo mais. Tá? E aí o que acabou acontecendo? O núcleo antigo ficou preservado. Bem que abandonado, né, jogado as traças e tal. Né? Mas aí o que aconteceu? Com o turismo, se recuperou esse núcleo. Né? É o que aconteceu com o Ouro Preto também, no Sabará, na parte central, Diamantina. Né? O turismo reavivou essa parte, né, da conservação dos prédios. Viraram hotéis, restaurantes, bares, né? Foram embelezados e tudo mais, né? Museus também, né? Então acabou uma circulação de dinheiro que possibilitou recuperar essas cidades medievais, tá? Esse fenômeno aconteceu no final do século XIX em diante, né? Tá? É claro que agora, né, em função da pandemia, o turismo está bem mais fraco, né? Provavelmente os comerciantes ali estão sofrendo bastante esse impacto. Mas, assim, né, até tempos recentes, acredita-se, depois de passar também esse momento, né, esses locais aí vão ficar fervilhando de gente. Aí eles fazem festas a rigor, né, com cavaleiros, né, com fantasias, etc. E tal, né, justamente para manter vivo esse comércio. Samara, pode continuar para nós, por favor? Tá? Igualmente, uma cidadezinha em Portugal, também que se manteve. Samara, mais um slide, por favor. Tá? E as feiras? Então, as feiras eram um local de comércio. Na Idade Média, tá, a gente não estava muito costume de loja ainda. Tá? O que é a loja? Tá certo? É um local onde as pessoas se reúnem lá, né, um prédio, né, para vender coisas. Tá? Então, o comércio era um comércio muito ambulante ainda. Tá? Um comércio de bancas, onde, né, se reúne. Inclusive, permitia que os comerciantes eles viajassem de um lugar para outro, que era muito comum na época. Tá? Claro, com o tempo, os comerciantes vão se estabelecendo na cidade. Em Veneza, os comerciantes vão começar a se estabelecer na cidade. Tá? Inclusive, em Veneza vai ter aquela tradição, né? Vão construir casas de 2, 3 pisos. O dono, né, da casa morava na parte de cima e na parte de baixo era o local da bodega, o local de comércio, aonde, no caso de Veneza, que não tinha rua, né, não tem rua, são canais, tá? São rios que cortam a cidade, os barcos encostavam, então, nessas bodegas e faziam carregamento, descarregamento da mercadoria, e o comerciante que morava em cima, né, fazia esse controle todo lá, né? É uma coisa extremamente normal. Mas isso não era característica geral. A característica geral é o comércio em feira, comércio ambulante. Então, as feiras se reuniam, né, de espaços em espaços, né? Conforme os locais. Algumas cidades eram famosas por suas feiras. Pode continuar para nós, por favor, Samara? Aí nós temos uma feira na cidade, né, que é um movimento, tá? Cheio de pessoas comprando e vendendo coisas também, pessoas também apresentando shows, apresentando peças teatrais, né, números de circo. Tá? O circo, que tinha surgido em Roma, ele vai se adaptar muito bem às feiras aí, né? Tá? Vai se montar uma tenda grande, onde vão fazer apresentações de trapezistas, de malabares, né? Embaixo, tá? Então, essa tradição toda é muito ligada às feiras medievais. Samara, mais um slide, por favor. Tá? Aqui eu botei umas cenas de feiras modernas, né? Porque quando estivermos passando por uma feira atual, só para vocês lembrarem que esse tipo de comércio era um comércio que, por exemplo, né, na Idade Média foi muito forte. Tá? Existiu também em Roma. Tá? Roma, na Grécia também, né? Existiu também feira. Agora, na Idade Média ficou tão forte. Tão forte que influenciou o nome dos dias da semana, né, que nós usamos na língua portuguesa. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Tá? Em outras línguas, os dias da semana estão ligados a planetas. Tá? E no português, né, os nomes dos dias da semana estão ligados dessas atividades que aconteciam nas cidades, nas feiras, tá? Porque elas aconteciam em locais diferentes, então tinha a feira de segunda, a feira de terça, né? Essa tecnologia. Pois não? Pode perguntar, Samara? Ah, não, era só para eu testar mesmo o meu telefone, porque eu tô no telefone para poder falar. Tá, jóia. Samara, pode adiantar mais um slide para nós, por favor, para a gente dar o nosso tempo, tá? As corporações comerciais. Gente, os comerciantes se organizavam em associações que tinham o nome de Hansas, na Alemanha, e guildas, na Itália. Tá? A palavra guilda significa associação. Tá? Na língua portuguesa a gente não usa com tanta frequência, mas no italiano, por exemplo, ela aparece no inglês também. Tá? A palavra guilda aparece no inglês também. Guild.
tá bem? Então, as corporações... E eram associações de comerciantes que fundaram empresas, tá bom? Tá? Então, fundaram companhias, né? Eles se organizavam propriamente em empresas. Então, chamadas corporações comerciais, tá? Qual é a finalidade delas? Controlar o comércio, impedir concorrência de outros comerciantes, de outros lados, né? Tá? Garantir a segurança, tá certo? Contratação de guardas, de vigias para vigiar as feiras, né? Então, as corporações tinham essa finalidade. Tudo bem? Pode continuar, para nós, por favor? Tá? Aí nós temos as rotas comerciais. Eu queria que vocês destacassem, então, porque eu coloquei uma questão baseada nesse mapa na nossa AE. Eu gostaria até que vocês fixassem isso. Vocês estão vendo duas cores importantes aí, tá? Estão vendo embaixo a cor verde. Tá? João está dando interferência aqui no som. Cor verde, e vocês estão vendo uma cor laranja. A cor verde é as áreas controladas por Veneza. E a cor laranja, as áreas controladas pela corporação alemã, a chamada ANSA Teutônica ou ANSA Hanseática. Tá? Como vocês podem ver, a coloração laranja ela é muito maior. No entanto, em termos de importância econômica, quem ganhava era a coloração verde. Tá? Era justamente a guilda veneziana, ela era muito mais importante. Tá? Porque ela controlava diretamente as fontes de especiarias. Tá bom? No centro disso, entre o verde, entre o laranja, vocês estão vendo um miolinho ali de uma corzinha rosa. Tá? Ali é uma área muito importante chamada área de champanhe, tá, gente? Tem um nome de uma bebida hoje em dia que se refere a essa área, tá? Uma bebida, né, cheia de bolinha e tudo mais, né? Se toma no ano novo, né? Tá? Uma bebida alcoólica, portanto, não é uma bebida... Se bem que eu acho que tem champanhe sem álcool, né? Não é uma bebida, a princípio, para adolescentes, tá? Não é para crianças e adolescentes, mas vamos lá. É uma bebida famosa. Essa bebida tem um nome dessa região, tá? Essa região ela foi muito importante na Baixa Idade Média, porque lá se concentravam várias cidades comerciais, tá? Como, por exemplo, a cidade de Troyes, a cidade de Orleans, a cidade de Reims, e lá tinha muitas feiras, tá bom? Quando vem a peste negra, atinge fortemente essas cidades, que desorganiza. Aí, então, os comerciantes italianos e os comerciantes alemães passam a fazer o contato por mar, via Oceano Atlântico, aonde Portugal vai se tornar uma área importante. Tá? Então, em outro momento, a gente vai ressaltar esse impacto da peste negra. Ela atrapalhou o comércio, principalmente na região de Champagne, onde as cidades foram tomadas então, por essa doença. E daqui a pouquinho a gente vai falar. Tudo bem? Samara, pode botar o próximo slide, Samara? Corporações de ofício. Nós já falamos dos comerciantes. Nós falamos que nas cidades chamadas burgos, tá bom? Na Alemanha chamavam-se burgos, né? Na Itália, República, em Portugal, Conselho, tá? Na França, Comuna, nas cidades, né? Nessas cidades viviam os comerciantes, mas também viviam os artesãos, viviam os que fabricavam, as pessoas que fabricavam as mercadorias, que vão dar origem aos industriais, tá, gente? Tá? Mais tarde a gente vai falar na classe dos industriais, né? A gente vai lembrar, lá tinha as corporações de ofício na Idade Média, com o mestre artesão, né? Tá? Vai se fazer, então, essa referência. As corporações de ofício eram muito importantes, porque elas surgiram como uma associação de artesãos. Tá? Inicialmente eram muito igualitários, inclusive, mas com o tempo, o mestre artesão ele foi se transformando numa espécie de chefe, né? de diretor das corporações de ofício. Tá? E os outros artesãos passaram a trabalhar para ele. Tá? Então houve esse desenvolvimento, né, do artesanato até se montar a forma da indústria atual, da fábrica atual, onde você tem um diretor, tem um gerente, tá? Que é o dono da indústria, e aquele monte de trabalhador que trabalha na indústria desse dono. Tá? Então, as corporações de ofício, ela correspondem ao início desse tipo de organização. Se compara, às vezes, corporação de ofício também com um sindicato, mas a gente vai ver que depois tem umas diferenças dos chamados sindicatos atuais. Tá? Até para essa estrutura, porque a corporação ela era muito hierárquica. Tá? Então, ela tinha, no seu topo, um mestre artesão, tá? Que era um homem que conhecia muito bem a produção, mas ao mesmo tempo ele era
diretor da atividade produtiva. Você tinha abaixo deles os chamados artesãos ou oficiais. Tá? Essa palavra oficial, para nós no colégio militar, às vezes causa uma certa confusão, porque está muito acostumado a falar em oficial como um posto militar. Mas a palavra oficial ela vem de ofício. Tá? Esse posto militar chamado oficial é porque quem detém esse posto militar, a princípio, ele é detentor de uma sabedoria militar. Tá? Da onde vem essa palavra oficial. Tá? Então, existiam os artesãos abaixo do mestre artesão, que eram chamados oficiais, ou simplesmente artesãos. Aí havia os aprendizes, tá? Que seriam tipo os aspirantes, tá? Então, aquele pessoal que está começando a aprender o ofício, e abaixo disso tem os trabalhadores. Travou, professor? Travou. Travou. Professor, você trava. Professor, Travou, professor, travou, professor. voltou. Voltei? Calma aí, voltou. Voltei, Voltou. tá? Coisas de internet, tá, gente? Acontece, tá bom? Então, como eu estava falando para vocês, né? Então, abaixo dos oficiais havia os jornaleiros, né? Que eles eram, então, esses indivíduos que trabalhavam mediante um salário, tá? Então, a grande classe assalariada que começa a aparecer na Europa, tá bom? Pode continuar um slide mais, Samara, por favor? Aí, então, tem uma cena de uma corporação, perdão, de um artesão trabalhando, no caso, um ferreiro e tudo mais, né? Tá? Correto? Mas nós temos padeiro também. Na prova, acho que eu botei um padeiro para vocês, tá? Um padeiro, né? O padeiro do inglês fica melhor, chama baker, tá? Porque não era só um padeiro, né? Porque a gente imagina esse padeiro, que faz pão. Faz pão, faz bolacha, faz biscoito, faz, né? Então, os padeiros, eles eram muito importantes, porque eles eram que eles pegavam uma série de produtos importantes. Professor, está travando. Confessou para mim. Incrível, né? Estão zoando o pobre do artesão ali, né? Do jornaleiro trabalhando ali, né? Ok. Samara, próximo slide, por favor. Tá? O pessoal não perde a oportunidade, né, de fazer uma zoação. Samara, por favor, se conseguir passar o próximo slide. Samara? Já passei, prof. Samara? Será que eu estou fora? Professor, o slide já passou. Já passou, professor. Já passei slide. Tá travando. Tá travando. Acho que a internet dele caiu. Ah, tá. Ótimo. Então tá. Atividades bancárias. Isso é uma outra coisa importante também, tá? Então, nesse comércio, nesse desenvolvimento, aparece uma grande organização chamada bancos, tá? Inicialmente muito pequenininha, tá? Funcionava na feira também, com comerciantes que tratavam no comércio de moedas, né? Pegavam moedas de viajantes, de comerciantes que vinham de longe e trocavam pelas moedas locais, fazendo uma atividade que a gente chama de câmbio, tá? Que é muito comum hoje, tá, gente? Né? Se vai para uma Argentina, para o Uruguai, para outro país qualquer, quem vai para os Estados Unidos, tá? Então, troca pelas moedas, né, que vão ser usadas naquele outro país, tá? Então, como é que chama? Essa tradição já surgiu durante a Baixa Idade Média. Só que com o tempo eles passaram a emprestar dinheiro também, tá? A oferecer aplicações, né? Tá? Com as corporações comerciais vai aparecer a venda de ações. Então, a possibilidade da pessoa comprar uma parte de uma empresa, comprar uma parte do negócio, tá? Comprar uma parte do navio, tá? Comprar uma carga, né, que vai ser trazida por um navio, né, de uma região distante. Então, toda essa parte de negociações, os bancos começam a ser importantes. E a palavra banco justamente vem dessas bancas, tá, que ficavam nas feiras, onde fazia essa negociação. É uma palavra que aparece, por exemplo, no inglês também, tá? Bank, né? Tem uma origem próxima. Pois não? O Lucas está perguntando? Quem está perguntando? Nessas bancas, eles também faziam empréstimos, correto?
Exatamente, começa a fazer o crédito. Vai aparecer o cheque, nessa época que tem um nome árabe, tá? Depois a gente pode comentar sobre isso. Vai aparecer o cheque, vai aparecer a chamada letra de câmbio, que não se usa mais, mas lembra alguns outros tipos de aplicações que nós temos hoje em dia. Tá? Só não apareceu ainda o cartão de crédito e o Pix, né? Porque não tinha, tá, os meios eletrônicos, né? Tá certo? Mas toda uma série de tradições monetárias, né, de dinheiro, já surgiu nessa época ainda abaixo da Idade Média. Tá? O Império Romano não tinha essa tradição bancária. Né? Na Grécia, então, nem se sonhava com isso. Tá? Na Grécia, os templos religiosos é que emprestavam dinheiro. Tá? Aqui começam, então, os bancos a fazer isso, que é uma organização leiga, uma empresa. Né? Tá? Já o capitalismo propriamente aparecendo. Tá bom? Mas a gente vai ter uma oportunidade de reforçar isso mais tarde. Professor? Foi o professor, né? Pois não? Pode avançar, Samara? Consegue? Tá. Então, um banqueiro, né? Tá? Uma imagenzinha de um casal de banqueiros trabalhando de uma forma muito primitiva. Aí. Pode continuar aí o próximo slide, por favor? Professor, tem uma pergunta. Claro. E aí vem o assunto mais importante. Pois não? Os banqueiros, tipo, só podia trabalhar no banco. Homem não podia trabalhar mulher também. Olha, essa pergunta, Maria Luísa, é muito interessante, que ela, sem querer você tocou no aspecto geral da Idade Média. Na realidade, as mulheres trabalhavam muito na Idade Média, tá? Principalmente no campo, tá bom? Tá? Claro que é uma sociedade muito tradicional, machista, né? Tá certo? Aonde a mulher é sempre relegada a um plano secundário, existe até uma justificativa um pouco religiosa em cima desse, né, desse papel da mulher mais reservado, né? Que é uma coisa de origem judaica, em parte, mais judaica cristã, tá? Mas as mulheres trabalhavam muito, né? E você encontra nas cidades muitas mulheres trabalhando, tá? E eventualmente, inclusive, como dona dos seus próprios negócios, tá? Mas é uma sociedade muito tradicional, muito machista. Mas aquele quadro, ele é interessante. Você vê a mulher do banqueiro ajudando ele, né? Tá? Claro que sim. Geralmente o papel da mulher ele é colocado no plano diferenciado, né? No plano, tá? Na parte militar, nós vamos comentar agora com Joana Dark, vai aparecer isso também. Você vai ver mulheres também, eventualmente, emergindo dentro do meio militar. Né? Joana d'Arc é um caso fantástico a respeito disso. Graziela, pois não. Professor. Samara, pois não. Ah, tá. Uma pergunta da Thaís, que o Lucas Magno também perguntou, que agora também vou perguntar. Os Ótimo. padeiros podiam fazer parte das corporações comerciais e de ofício, né? Os padeiros normalmente era a corporação de ofício. Tá? Correto? Tá bom? Porque é uma atividade mais artesanal. Tá? Agora, obviamente, você vai ter pessoas que eram artesãs que vão se projetar na atividade comercial também com o tempo. Tá? Como é que chama? Esse pulo, esse salto também vai acontecer. Mas, de uma maneira geral, o que vai acontecer em termos de uma evolução daquele período? No mundo comercial, as pessoas vão se dedicar às atividades comerciais e vão criar as chamadas corporações. No mundo artesanal, as pessoas vão começar a criar as corporações de ofício, que vão virar mais tarde indústrias, fábricas. Tá? Então, você vai ter até hoje essa divisão mais ou menos estabelecida. Você, por exemplo, tem os donos de supermercados aqui em Belo Horizonte. Alguns deles, inclusive, algumas dessas marcas de supermercados patrocinam o time de futebol. Tá? Não vou ficar citando aqui, porque não é o caso de colocar elementos comerciais na nossa aula. Mas, por exemplo, assim, então você vai ter isso. E você vai ter, por exemplo, aqui em Belo Horizonte mesmo, tá, outro ramo de pessoas que vão trabalhar em atividades industriais, fabricação de calçado, fabricação, automóveis aqui, né, na região de Betim. Tá? Bom, em suma, você então tem esses dois ramos bem estabelecidos. Mas nem impede, por exemplo, quem atua na área de supermercado, tá, montar uma fábrica, por exemplo, que vai fazer alimentos em lata e, a partir disso, vender esses alimentos em lata no seu próprio supermercado. Então, esse tipo, né, de relação entre a área comercial e a área de produção, ele vai passar a existir. Tá? Vai ter, eventualmente, pessoas que vão atuar nos
das duas linhas. Tá? Foi muito comum, por exemplo, comerciantes começarem a subordinar artesãos à sua atividade comercial. Tá? Deu origem a alguns tipos de fábrica, por exemplo. Tá? Tem até um nome meio estranho, Put Out System, mas quando a gente for falar sobre Revolução Industrial lá no 8º ano, provavelmente não serei eu, tá? Será outro professor, mas ele de repente vai citar esse sistema. Tá? Então, um sistema de produção fabril, mas subordinado ao comerciante. Tá? Então, você vai ter isso. Não sei se eu consegui responder bem a Cataice que você está querendo saber, mas espero ter conseguido. Sim? Não? Já é só perguntar de novo. Vamos falar um pouquinho sobre a crise então, do século XIV e XV. Gente, tudo ia bem, vamos falar assim, tá? Tá? Claro que, na realidade, se a gente for ver, né, isso aí também, né, nem sempre foi tudo muito bem, né, porque esse desenvolvimento implicou que muita gente saiu prejudicada, muita gente empobreceu, as cidades não eram o supra-sumo da maravilha, embora, né, de uma certa forma, a gente pode dizer que a cidade se vivia melhor que nos feudos tradicionais, né, na agricultura, porque lá, pelo menos, as pessoas eram livres, né, podiam ganhar seu dinheiro, não eram subordinados a um senhor, né, tinha esse aspecto, mas também havia pobreza. As cidades eram imundas, tá, gente? Né? Porque a cidade medieval ela era diferente da cidade romana. A cidade romana ela começou a se constituir a partir de uma sociedade anteriormente rural, e ela começa a se constituir com uma série de planejamentos, por exemplo, córregos que passavam debaixo dela para tirar os esgotos, né? Havia uma preocupação de construção de sanitários. A cidade medieval não tinha sanitário. Né? As pessoas faziam as necessidades em barricas em casa e se jogava literalmente na rua à noite. Sabe? Então dá para imaginar que muitas cidades medievais eram uma autêntica imundície as ruas. Né? Tá? Então, a saúde era muito ruim nas cidades medievais, às vezes pior que no campo. Tá? Então, a proliferação de doenças, de parasitas. Bom, esse inferno das cidades medievais, em termos sanitários, né, provocou muito a disseminação de doenças. Né? Entre eles, a famosa peste. Tá? A peste negra, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Bom, então, vamos falar no geralzão. As crises do século XIV e XV foram uma interrupção nesse desenvolvimento comercial, nesse desenvolvimento econômico, social que existiu na Idade Média, e que mergulhou a Idade Média numa situação muito ruim, né, tá, da sociedade. No entanto, isso teve desdobramentos importantes para o surgimento da Idade Moderna, para o desenvolvimento do capitalismo. Tá? Então, teve alguns aspectos nessa crise que acabaram se tornando positivos, não para todos, mas para parte da sociedade europeia. Tá bom? Por isso que a gente estuda essa crise do século XIV e XV. Mas se a gente for enumerar os problemas, vocês vão ver que são problemas grandes que prejudicaram muitas pessoas. Então, a primeira coisa é a peste, tá, gente? A peste, ela veio de fora da Europa, que nem costumam dizer assim, a pandemia também veio de fora, é verdade, tá? Então, essa doença, ela surgiu num determinado lugar, tá? E ela foi se espalhando. No lugar que ela surgiu, às vezes, a condição dela não foi tão prejudicial, foi, né, menos prejudicial. Em alguns lugares que a doença chega, ela acaba causando um problemaço. Tá? Então, foi o que ocorreu justamente na Europa, tá? Onde a peste negra se difundiu nessas cidades imundas, tá? Com muitos problemas de sanitários, de higiene, tá? Que favoreceram que as pessoas se contaminassem muito rápido e morressem em grande quantidade, porque a doença era uma doença bastante grave. Pois não? É a Maria Luísa que quer perguntar? Pois não, Maria Luísa? Professor, eu tenho uma dúvida. Eu não sei se depois provavelmente depois a gente vai estudar isso, mas como que a peste negra é transmitida? Boa, muito bom, muito bom. Então tá. Então a peste negra, ela é uma doença que, assim, na verdade, a peste negra se considera que sejam muitas doenças, tá? Várias doenças. Que se chamou peste negra porque não se conhecia muito bem como é que funcionava isso, né? Pela descrição dos sintomas, parece que não foi uma doença só. Mas dentro da peste negra, o principal foi a peste bubônica, tá? A peste bubônica é uma doença infecciosa feita por uma bactéria, tá?
E essa bactéria ela é transmitida originalmente pelos ratos. Não pelo rato em si, mas pela pulga do rato. Tá? O rato ele é hospedeiro da bactéria. Para o rato não é muito problema essa bactéria. Tá? Aí o que acontece? Uma pulguinha que o rato tem pica o rato. E o rato convivendo, né, nessas cidades aí com pessoas, pulguinha picou as pessoas também. E aí então passa essa doença. E ela provoca, né, inchaços no organismo, tá? Debaixo das axilas, né, entre as pernas e tal, que eram bolas, tá? De inflamação, de infecção. Tá? Então, onde vem a palavra bulbo, que lembra esses inchaços redondos, tá bom? Tá? E aí a pessoa, né, geralmente desenvolveu uma complicação de infecção, de febre e tal, e era levada ao óbito, porque não existia um tratamento adequado para ela. E outra coisa, a peste negra tem aquele, não sei se é um símbolo, mas tem aquele bicho lá com bico. Mas isso é o quê? Tipo, É o traje dos médicos. E seguinte, ó, quando a doença começou a matar horrores de pessoas, né, um negócio fora do controle, muitas pessoas abandonaram as cidades, tá? Tentaram voltar para o campo, para os feudos e tudo mais e tal. Tá? Então teve até casos de cidades quase que abandonadas verdadeiramente por causa da peste negra. Tá? Outra coisa que as pessoas descobriram é o seguinte, que o isolamento, de certa forma, podia, né, proteger um pouco do contágio de uma pessoa com relação a outra. Só que o problema da peste negra, por exemplo, diferente da Covid, é que a peste ela é transmitida pelo rato, né? Quer dizer, não pelo rato, sim, a pulga do rato. E os ratos passavam de casa em casa, entendeu? Tá? Aí se descobriu que o rato ele poderia transmitir a peste. Aí foi, né, começou a matança de rato, começou a se utilizar muito gato, correto, né? Uma tradição de ter gato para tudo que é lado, porque os gatos comiam os ratos, né? Então, começou a se descobrir esse tipo de coisa. No entanto, o tratamento de doentes se descobriu o seguinte, que tocando no doente, ficando próximo do doente, se adoecia também. Tá? Então, veio a ideia de se usar vestes. Tá? Quando se tratava o doente, depois se tirava essas vestes. Tá? A infecção provocava muito mau cheiro. Tá? As pessoas com a infecção já avançada da peste negra, não, um hálito, inclusive, que sabia se ficasse perto de uma pessoa infectada, se pegava também. Tá certo? E aí, então, se começou a usar um tipo de máscara muito engraçado, né, que tem um formato de pássaro, esse bico longo que se acreditava que o ar, quando entrasse ali por dentro, ele sofreria uma certa purificação. E se colocava ervas cheirosas naquele bico, naquela ponta, tá? Para que esse ar, que tinha um mau cheiro, ele entrasse com um cheiro melhor. Entendeu? Mas, na realidade, eram coisas muito toscas. Mas é um princípio de uma medicina preventiva, tá? Que estava se começando. Muito pela forma de tentativa e erro, porque não havia ainda uma ciência muito bem estabelecida naquele momento, como a gente vai falar na aula que vem. Tá? Quando for falar sobre renascimento. Quando começa a aparecer uma ciência mais arrumada, mais redonda. Tá? Essa ciência medieval está muito ligada àquilo. Os médicos melhores eram médicos que tinham estudado em cursos de árabes, nos países árabes. Como os árabes não toleravam muitos cristãos por causa das cruzadas, né, era muito difícil um médico cristão frequentar um curso numa faculdade árabe, um curso, né, numa universidade árabe. Mas aconteceu. Esses eram os médicos melhores, que traziam um pouco mais de conhecimentos, né, científicos e tudo mais. Tá? E aí a medicina europeia foi pouco a pouco melhorando. Muito bem observado. Vai ter na nossa aquele médico com aquele bicão lá, tá? Né? Professor? Oi. Posso já passar o slide? Porque eu tô meia hora esperando passar. Não, pode passar, por favor. Não passa ainda não. Não passa que eu tenho outras coisas para comentar. Volta lá um pouquinho, tá? Então, isso. Bom, outro elemento, tá, gente? Bom, a peste negra, ela atrapalhou muito a atividade comercial, principalmente a champanhe, mas a peste negra beneficiou Portugal, tá? Portugal foi um país que se beneficiou com a peste negra porque o comércio dentro da Europa ficou muito atingido. Mas os países atlânticos não, tá? A peste não se desenvolveu muito nesses países. Então, Portugal acabou desenvolvendo uma grande frota de navios comerciais nesse período, por isso que Portugal, logo em seguida, vai ser um país pioneiro nas navegações, como a gente vai ter uma aula para falar sobre isso. Tá?
Por isso que o Brasil foi descoberto por Portugal. Bom, mas isso aí é uma outra aula, tá? Portugal e Espanha foram países menos atingidos pela peste negra, como a gente vai se referir, tá bom? Então, um outro elemento importante foi a Guerra de 100 Anos. A Guerra de 100 Anos foi uma guerra que aconteceu entre França e Inglaterra, tá? Os reis ingleses tinham muitas possessões territoriais na França. E houve um problema sucessório na França, onde os reis ingleses se alegaram no direito de tomar o trono francês. Tá? Obviamente que os franceses não aceitaram isso. E aí, então, os reis ingleses decidem pela entrada militar na França. Tá? Inicialmente, os reis ingleses conquistaram praticamente toda a França. Tá? O rei foi obrigado a fugir de Paris. O rei foi para uma cidadezinha, tá, chamada Orleans, bem longe de Paris, tá, onde ele, né, ficou lá um pouco mais seguro. E é lá que acontece, então, né, o famoso episódio de Joana d'Arc, tá? Uma camponesa que se apresenta ao rei. Eu tinha 16 anos, era extremamente nova, tá? Tinha quase que a idade de vocês, tá bom? E ela tinha tido uma visão religiosa onde ela salvaria a França. Tá? Obviamente que o rei francês achou, né, estranho, né, mas aquela situação era tão grave, né, que se aceitou, inclusive pela questão da visão religiosa, etc. E Joana começou, então, a regimentar um grande exército, não só entre os nobres, mas entre os camponeses, tá? E começa uma sucessão de vitórias com relação aos ingleses. Tá? Mas, né, aquelas coisas que deu o azar. Joana acabou num combate sendo presa, né? Ela, na realidade, foi traída por alguns franceses, né, que tinha uma certa inveja dela, né, tinha uma, como é que chama? Tinha um certo medo, né, que ela pudesse até atingir, ser rainha da França, e aí, então, fizeram uma traição e ela foi presa pelos ingleses, e aí os ingleses julgaram ela como bruxa, como podia uma moça com armadura, combatendo feito um cavaleiro, feito um homem, que isso não era aceitado, né? E ela, então, foi condenada à fogueira, ela foi morta pela Inquisição. Mas, né, nessa altura do campeonato, né, as tropas francesas já estavam organizadas e conseguiram vencer os ingleses, principalmente com o uso da arma de fogo, que o exército francês passou a usar, o mosquete, o canhão, superaram, então, as tropas inglesas. Os ingleses foram expulsos, a França se constituiu como um país centralizado. Tá? Então, a Guerra de 100 Anos ela tem uma importância enorme para a constituição dos países europeus. Né? Posteriormente, os ingleses vão também constituir uma monarquia centralizada na Inglaterra. Tá? Mas a França, nesse sentido, ela antecipou. Tá? Já no momento que a França estava conseguindo fazer isso, nós temos que Portugal e Espanha também estavam se constituindo uma monarquia centralizada. Uma outra questão é a escassez de ouro e prata, tá? A gente vai andar ligeiro por causa do horário, a escassez de ouro e prata. Tá? A questão da escassez de ouro e prata, nós temos aí o problema do aumento do comércio, vai fazer com que falte metais para fazer as moedas. Né? Tá? Hoje, né, gente, o sistema monetário nosso funciona com um dinheiro que a gente nem vê às vezes, né? Usa em papel, né? Por que uma nota de R$200 vale R$200? Tem um certo poder de compra. É por causa daquele papel que está ali, né? Aquele papel não vale nada. É porque o Banco Central Brasileiro garante aquele valor, né? Tá? Mesma coisa o dólar, mesma coisa o euro, tá? O ien lá no Japão, tá? O rublo na Rússia, né? Então, todos esses países têm bancos centrais, né? Ou seja, organismos governamentais que estabelecem um controle sobre o valor do dinheiro. Naquela época não havia isso. Então, o dinheiro ele valia pela quantidade de ouro e prata que ele tivesse. Tá? Por isso, naquela época era tão cheio de moedas, né? Porque era a forma do dinheiro ter valor. Tá? E há uma escassez. E aí, então, Portugal e Espanha passam a procurar ouro e prata fora. Tá? É o que vai acontecer no Brasil. Né? O Brasil vai ser um grande fornecedor de ouro, por exemplo, para Portugal. A Espanha vai conseguir ouro do México, né? Prata também. Tá? Então, essa procura de ouro e prata ela se torna muito forte por causa dessa escassez. Então, essa escassez ela é importante porque ela vai motivar essas expedições marítimas, tá? Essas expedições que vão trazer. Tá? Alguém tem uma pergunta? Senão eu vou passar para o próximo tópico. Foi essa procura de metais preciosos que influenciou o metalismo na Europa? Certamente. Tá? Quando a gente for falar sobre mercantilismo, a gente vai falar sobre metalismo. Você matou. Tá? É isso mesmo que você está colocando.
tá bom? Rouen, né, foi a cidade onde Joana foi queimada, é verdade, tá? Ok. Bom, e aí nós temos a tomada de Constantinopla pelos turcos também, tá, gente? A tomada de Constantinopla pelos turcos foi vista inicialmente como uma grande tragédia para o comércio, tá, europeu. Tá? Na realidade, Veneza se prejudicou muito mesmo. Tá? E quando os turcos tomaram Constantinopla, eles arrasaram Constantinopla, interromperam aquele comércio de especiarias que havia lá. No entanto, inteligentemente, eles retomaram posteriormente o comércio. Tá? E aí Veneza, que havia se prejudicado, até volta a ter uma certa situação razoável, passa novamente a comprar as especiarias lá em Constantinopla e revender na Europa. Só que nessa altura do campeonato, o que acontece? Portugal e Espanha descobrem outras fontes de especiarias. Portugal vai direto lá na Índia trazendo especiarias. A Espanha descobre a América, começa a produção de ouro e prata na América, de especiarias na América também. Bom, em suma, com as navegações, esse comércio por Constantinopla, pelo mar Mediterrâneo, ele perde importância. Tá? Veneza é uma cidade que, com o tempo, vai entrar em grande decadência. Tá? Bom, outro fator foi a diminuição da população, tá? Por causa da peste. A diminuição da população, ela tem um efeito muito interessante, porque ela foi uma tragédia. No entanto, ela valorizou o trabalho. Tá? Os salários, com o tempo, eles passaram a aumentar. A importância do trabalho assalariado aumenta. Tá? O servo sabia que podia deixar o feudo e procurar trabalho na cidade, claro, que sem peste, né? Tá? Então, já uma situação, né, que a peste já tinha passado. Podia procurar trabalho na cidade que ele seria bem remunerado. Então, essas condições, tá certo? Elas vão permitir que haja, né, um grande desenvolvimento da atividade, vamos dizer assim, claro que industrial, né, com o tempo, mas principalmente a questão do assalariamento, do ganho, né, tá? E da superação do feudalismo. Né? Então, o feudalismo ele começa, depois da crise de 1415, a diminuir drasticamente, porque o trabalho assalariado vai começar a ocupar esse espaço. Tá? Como nós já vimos, a questão do poder dos reis. Tá? O poder dos reis vai aumentando, porque vão se formando os países, é o caso de Portugal e Espanha, que eu comentei com vocês, é o caso da França também, é o caso da Inglaterra, que eu falei que depois da Guerra dos 100 Anos. E as guerras feudais, tá? A própria peste negra matou muitos nobres. Então, essas terras dos nobres passaram a ser novamente dos reis. Tá? E aí, o que os reis fizeram? Eles já não vão mais fazer o comitados. Eles vão comercializar essas terras na forma de venda. Tá? Então, o feudalismo ele muda rapidamente de figura a partir do século XIV e XV, porque aí nós vamos ter que o que era feudo vai se transformar em fazenda. Tá? O que era senhor feudal vai se transformar em proprietário rural. Tá? Então, as terras elas vão virar áreas de produção econômica, mais ou menos a semelhança do artesanato, só que é no caso da agricultura. Né? Então, aquela ideia do feudo, cheio de servos, produzindo, né? Pagando aquelas taxas feudais para o senhor feudal, né? Tá? Então, essa figura vai mudar. E esses novos donos de terras, eles vão contratar assalariados para trabalhar na terra. Então, mesmo o servo que ficar no feudo, ele vai ser transformado em mão de obra assalariada. Tá? Isso é uma questão muito importante. E aí o assalariado compra coisas, vai da cidade, compra, né? Tá? Eventualmente, alguns desses camponeses arrendam a terra, né? Tá? Alugam a terra, seja do senhor feudal, seja de um rei, alugam a terra e passam eles a produzir, com o dinheiro que eles ganham, pagam o aluguel da terra. Então, dessa forma, né, vai começar a substituir o feudalismo. Tudo bem? Jóia. Vamos lá, porque o nosso tempo está começando a chegar ao final. Substituindo a mão de obra civil pela assalariada, já falamos. Diminuição das atividades comerciais dentro da Europa, que beneficiou Portugal, né? Tá? Dentro da Europa. Tá? As áreas litorâneas da Europa foram beneficiadas, é o caso de Portugal, Espanha, da Inglaterra, da Holanda, tá? Da própria França, em algumas regiões litorâneas, não no interior da França. Então, nós vamos ter que algumas regiões acabam se beneficiando, né, dessa queda desse comércio provocado pela peste negra. Tá? Ok?
A procura de novas rotas comerciais por causa da tomada de Constantinopla pelos turcos, tá, gente, que vai gerar chamadas grandes navegações, as viagens marítimas, tá? É verdade que, por exemplo, vocês viram lá no nosso livro, teve um viajante como Marco Polo, italiano, que foi lá na China, na Índia, trouxe toda uma informação, mas não trouxe nada de mercadoria praticamente. Tá? Ou seja, esses viajantes que iam por terra, eles não conseguiam trazer uma grande quantidade de mercadorias. Agora, os navios que vão por mar, né, eles vão trazer uma quantidade de mercadorias. Recentemente aconteceu um negócio interessante, né, no canal de Suez, né? O canal de Suez é um canal já bem mais recente, tá, gente? Ele não é dessa época que nós estamos falando, e que permitiu que facilmente navios que estão no mar Mediterrâneo, que saem da Europa, vão lá para a Ásia, vão lá para a Índia, para a China, passando do lado do Egito, ali no tal do canal de Suez. Tá? E o que aconteceu? Entupiu, né? O navio lá errou a manobra e fechou o canal, causou um problemão grande, né? Bom, eu só estou usando isso como exemplo, justamente comentar essa questão do comércio Oriente-Ocidente, como ele começa a tornar importante, e que é importante até os dias de hoje. Tá? Quem iniciou esse comércio por mar foram os portugueses, seguido pelos espanhóis, depois os ingleses, os holandeses, né? Tá? E aí esse comércio substituiu totalmente o comércio que antes era praticado em Constantinopla ali, né? Aquele comércio ali era feito no lombo de camelo, né? Tá certo? Aqueles caravaneiros beduínos árabes, né? E era uma quantidade de mercadoria muito pequena, que se perdia, era roubada com muita facilidade, né? Já o comércio por navio, não, né? O comércio por navio era muito mais quantidade, né? Correto? Até de certa forma mais rápido, né? Tá? Impulsionado pelos ventos, os navios, né? Acabavam viajando mais rápido que as viagens terrestres. Tá bom? E procura de metais preciosos, como nós falamos, a América vai ser a grande produtora, o Brasil, inclusive, né, a partir do século XVII já começa a produzir, o México, a partir do século XVI, começa a produzir uma grande quantidade de ouro, tá? Então, e prata, né? Então, esses países vão acabar substituindo, né, ou melhor, não substituindo, mas vão acabar fornecendo a quantidade de metais preciosos. Pode continuar o próximo slide, por favor, Samara. Nós estamos já na reta final. Aí, Joana d'Arc, tá? Quem perguntou sobre as mulheres da Idade Média. Joana é um caso muito interessante, porque ela atuou na área militar, tá? Isso alguns historiadores que um pouco tiram a importância de Joana, dizendo que ela não combatia, ela só ficava conduzindo a bandeira branca, o que não é uma verdade, tá? A questão da bandeira branca, que simbolizava justamente o exército francês, né? Não uma bandeira branca com símbolos, né, gente? Tá? Tinha os símbolos religiosos, tinha o símbolo da França. A bandeira da Joana d'Arc, ela era, né, vamos dizer assim, o símbolo da própria tropa dela. Tá? Mas né, ela era uma cavaleira, né, tá? Armada, bem preparada e tudo mais, né? Tá? E nesse sentido ela teve uma importância grande. Nós temos na história do Brasil, depois nós vamos ter a oportunidade de comentar, Maria Quitéria, né? Não é exatamente um caso de Joana d'Arc, mas lembra muito esse espírito, né, das mulheres entrando na área militar, e aí tem que, né, combater inclusive os preconceitos e tudo mais, né, que existiu na época. Não sei se a Graziela quer fazer uma pergunta? Tá bom? Não? Podemos prosseguir, então? Podemos passar da Joana? Vamos lá, então, Samara, próximo slide. Tá? Aí nós temos a peste, né, gente, sendo representada. A peste foi uma coisa terrível. Tá? Nós não temos no Brasil e no mundo agora nada parecido com uma peste negra foi na Europa, tá? E em algumas regiões da Ásia, mas a gente tem uma ideia do que a peste negra pode ter tido. Tá? Todo esse transtorno, né, que a Covid está causando para nós, tá? E a peste ela foi muito, muito pior. Porque naquela época não havia conhecimentos, né, médicos, tratavam vacinas, etc., como nós temos hoje. Tá bom? Pois não? Professor, aqui, por exemplo, no Covid, a gente está vendo jornais, a gente sabe que tudo está acontecendo. Nessa época, eu creio que não assistia jornal. E como que eles ficavam sabendo se já tinha acabado? De boca em boca. Eles não tinham conhecimento do que estava acontecendo, muitas vezes, em outros lugares. Tá? Mas o impacto sobre as regiões onde a peste atingia era tão grande, né, que, obviamente, que se acabava se espalhando a notícia. Tá? Mas é verdade, você não tem uma imprensa televisiva,
você não tinha, né, uma imprensa escrita e você não tinha toda essa rede de informações que você tem hoje, né, que nós temos hoje, através do Zap, né, desses meios de comunicação via internet, que são fantásticos, etc. E tal. Então, era muito mais complicado. Como também era mais complicado combater, porque os conhecimentos não passavam com muita facilidade um pouco. É da época da peste negra que vinha aquela imagem da morte, tá, gente? Que é aquele ser que é uma caveira com um manto preto, uma foice, né? A foice, na verdade, ela é para cortar o trigo, tá, gente? Cortar o centeio, né? Mas aí, então, a ideia da foice como ceifando as vidas, né? Então, essa questão está muito imaginária da época, tá? Como a imagem de esqueletos, né? Caveiras, né? A questão da morte, ela ficou muito forte no período, tá? Como a gente pode ver aí nas imagens, né? Tá certo? Aí tem uma caveira embaixo ali, né? Que representa a peste, né? Com caixões, etc. Né? Então, essa questão era uma questão bastante forte, tá? E a peste negra estima-se que dizimou em torno de 1/3 da população europeia. Esse número, gente, não é bem conhecido, tá? Ele possivelmente é exagerado, mas dá para se imaginar, né, que a quantidade de mortes foi realmente bastante grande. Samara, pode passar o slide para nós, por favor? Aí nós temos a tomada de Constantinopla pelos turcos, tá, gente? Uma imagem de época, tá? Se a gente for ver as imagens das muralhas de Constantinopla hoje em dia, de Istambul, elas são bem diferentes, tá? Bem diferentes. Professor, Né? Mostrando essa estratégia de cerco, né? Se cercava as muralhas, eles colocavam escadas, os defensores ficavam em cima tentando impedir que os atacantes entrassem, mas, né, com o tempo, né, os recursos da cidade se esgotavam, né, e os turcos, que eram muito numerosos, conseguiam dominar a cidade com muita facilidade. Pois não? Graziela está perguntando? Professor, Não? eu não sei se a pessoa tá vendo no chat, mas a Gabriela podia fechar o microfone, fazendo por favor, tá dando interferência. O Lucas Magno está perguntando, a peste negra foi uma pandemia que se estendeu de 1347. O Lucas Magno botou um monte de informação da peste negra aqui, tá muito bom. Aí o Diogo Alvarenga disse que valeu. professor, se o senhor... Ah, tá. Pode deixar. Pode perguntar, não há problema nenhum. Samara, pode passar o próximo slide, que nós estamos chegando ao final? Bom, gente, tem aqui as atividades de exercício, tá? Que eu não vou ter tempo de responder hoje, mas nós podemos trabalhar na nossa aula de sexta-feira, que é a nossa aula da prova, tá? Como algumas dessas perguntas aqui têm a ver com a prova, tá bem? De sexta-feira, vocês podem perguntar nesse momento, tá bom? Tá? Então, Samara, eu vou agradecer, não tira de cena ainda aqui, não, por favor. Deixa aí. Então, gente, só para terminar, já são 12h27, 12h30, termina nossa aula, tá? Para não atrapalhar, inclusive, as atividades de vocês aí, sejam de casa, seja de estudo, etc. Tal, outros compromissos que vocês têm, tá bom? Então, só para lembrar que na sexta-feira nós temos a nossa prova. Com relação a esse exercício que eu pedi para vocês colocarem no fórum também, tá? Vocês podem tirar dúvidas comigo, se quiserem, pelo chat, sem problema nenhum, no próprio fórum. Tá? Eu vou dar uma olhada no fórum, né, hoje e amanhã, e aí vou respondendo para vocês o que vocês precisarem. Tá bem? Tá? Ok? Mas alguém tem uma pergunta para fazer? Não? Senão nós vamos já... Pois não, pode falar, Vinícius. Foram as cidades que mais beneficiaram com o comércio especialista, as cidades italianas, cidades venezianas? Exatamente, tá? Durante esse renascimento comercial foram 3 cidades italianas. Vamos lá. Veneza, a mais importante delas, a mais rica delas. Tá? Quando a gente for falar sobre renascimento cultural, eu vou até reforçar isso. A outra, Gênova, tá? Também. E a outra, Florença. Aí alguém vai dizer assim, Florença nem tem porto. Não tem, Florença não tem porto. Mas Florença tinha o seu porto, que é Pisa. Não tem a torre de Pisa, que é uma torre inclinada. Eram cidades interligadas, tá? Então, essas 3 cidades. No norte da Europa, a cidade de Hamburgo, tá? Também foi muito importante. Aí tem outras cidades, Amsterdã,
né? Lubeck, uma cidade do Londres também se beneficiou, sem sombra de dúvida, Portugal. Outra coisa que pode aparecer no mapa para vocês ali, Barcelona também foi uma cidade que muito se beneficiou da atividade comercial nessa época, tá, gente? Mas até hoje, né? Não é à toa que até hoje Barcelona é uma cidade importante, né? Tem um baita time de futebol, né? Barcelona foi muito importante na Idade Média também, tá? Não tanto quanto Veneza, mas também teve sua importância, tá? Chamada Liga Comercial da Catalunha, tá? Muito poderosa também. Ok? 12h30, pessoal. Vamos lá. Mais alguma dúvida? Senão a gente vai encerrar, tá? Prof. Desculpe com vocês, que eu queria até corrigir esse exercício todo com vocês hoje aqui, tá? Mas não vai dar tempo, né, em função do horário, mas não há problema. Qualquer coisa é só colocar no chat, que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Mas ele tá facilzinho, tá bem simplesinho, tá? Samara, tem que agradecer você de novo, tá bom? Eu não estou me ajeitando muito bem com essa apresentação aqui, tá? Eu não sei se o problema está sendo, né, do meu software aqui, mas nós estamos para pegar um software melhor no colégio, tá? Para os professores em geral, né, poderem trabalhar um pouco melhor. Mas, ó, Samara, vou agradecer você de novo, aí, tá? No 10, tá? Pessoal, mais alguma coisa? Nada. Pessoal, mais alguma coisa que precisam, tá? Estou à disposição sempre de vocês no AVA, tá? Um grande abraço, tá bom? Ô, prof. Pois não? Queria dar 2 avisos para o senhor importante. Ótimo. 1. Na próxima aula de geografia, a Marilu vai apresentar. E 2, depois da aula de geografia que a Marilu vai apresentar, vai ser a Thaís que vai apresentar. Excelente. Então é isso. Muito bom, então tá, já tá dando o aviso. É história, tá, professor? Ok. Lembrar o pessoal, amanhã, tá? Isso, Nós me temos confundi. aula de reforço para todos os alunos que quiserem, tá certo? E para os alunos, né, principalmente que não tiveram nota de aprovação na ESP, tá? Esses alunos até a gente considera como